Começa a nossa aula, está sendo gravada. Estamos com 13 pessoas aqui chegando ao nosso curso, ok? Quero Ok. agradecer a presença de cada um de vocês. Como Nada. eu falei agora da Elisângela, da Camille Vitória, da Simone, da Sabrina Rodrigues, do Juan Aragão, do Rafael Fukushima, do Miguel da Silva, da Mariana de Moura, da Ingrid Ribeiro, da Georgia Berger, Daniel Dias, Cíntia Silene, da Alexandra Pupo e da Agatha Maia. E os demais que vão entrando aqui, como agora a Rose, está também chegando agora com 14 alunos. Pessoal, vamos lá. A nossa aula 1 é a respeito da administração contemporânea. Essa aula tem uns 45 minutos. Eu vou fazer algum repasse aqui para vocês, que teve várias perguntas essa semana. Vamos lá rapidinho. Atividade a ser feita está no quadro de avisos, programação de atividades, são semanais. Atividade obrigatória. O fichário sempre é obrigatório, que ele conta presença e menção. O debate, eu trabalho muito debate, a segunda atividade obrigatória, que também conta presença e também ele tem menção dentro do nosso curso. Então, vocês têm o total de 15 agendas com 30 atividades, se for computar entre fichário e debate, são 15 fichários e 15 debates. No lugar de debate, pode ter no lugar dele, em algum momento, um blog ou um fórum. Mas, em tese, eu trabalho muito debate, que é o que cai no nosso exame presencial, juntamente com o fichário. Ok? Acesso. Vai lá no quadro de avisos, você vai ver minha programação de atividades. Ou, caso contrário, você vai no fichário, na agenda 1, em aulas, no final da sua página, no canto inferior direito, clica lá na agenda que você quer, você vai abrir lá fichário, debate, vai trazer as atividades a serem feitas. E no quadro de avisos, vocês indo em avisos, vocês vão ver lá minha programação da semana, que eu estou pedindo a vocês, ok? E aí vocês podem, então, ver o que eu estou pedindo e depois vocês vão lá em aulas, clica na aula da semana, na página inicial de vocês, no final do canto inferior direito, vai lá em aulas e você clica lá e você vai ter, então, aí o acesso à atividade do fichário e do debate ou do fichário do blog. Faça só o que eu peço. O que eu peço está aonde? Abrir sua página inicial, vai lá em avisos ou quadro de avisos, que lá vai estar a programação da semana que eu estou pedindo. Já está lá a agenda 1, que vai até segunda-feira, para você entregar antes do meio-dia. E aí você pode, então, se quiser, ver a atividade também, depois de ver a programação de atividades. Para ver a atividade, você vai então em aulas, final da página, canto inferior direito, clica lá na setinha e vai estar lá então para você ver a sua aula, da qual você deseja fazer o fichário e o debate, que vale nota e presença para você no curso, tá? Eu vou dar uma repassada no final rapidinho para vocês entenderem. Bloco de notas só vão fazê-lo quando tiver atividade do jogo. Fora a atividade do jogo, não faça o bloco de notas, nenhuma atividade dele. Você no comando 1, você no comando 2, já tem resposta. Então, não faça, não perca tempo. Só com a atividade do jogo, aí você vai fazer a atividade do jogo e postar no bloco de notas. Você tem que dar uma navegada aí na nossa plataforma. Eu vou dar uma repassada no final. Uma coisa que eu quero dizer a vocês: toda agenda tem duas questões do simulado. O simulado é as perguntas de provas anteriores. Pessoal, tem alguém com o som aberto, está dando microfonia, ok? Então, eu vou pedir a gentileza para vocês que vocês procurem, né? Não deixar para a última hora para fazer as atividades. E as atividades que eu estou falando para você é o que é importante. Não vai ficar perdendo tempo com coisa que não é importante. Você tem que passar na prova, tá? Então, nós vamos trabalhar tudo aqui, a informação para você chegar no exame e passar. Então, toda atividade, toda semana, você tem sempre um fichário, um simulado, perdão, de duas questões de provas anteriores. Façam esse simulado, não tem que postar em lugar nenhum. Façam esse simulado, porque tem a resposta lá depois para você saber se você acertou ou errou.
E aí você reflete em cima dessa resposta que você acertou ou errou, o porquê da resposta certa. Gente, isso é fundamental para você passar na prova. Quem estuda pelo simulado tem 70% de chance de já passar na prova, tá? Sem estudar. Então, faça o simulado e estude, que você vai estudar pouco, vai saber muito e vai passar no exame presencial, ok? Agora nós vamos então para a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui o caderno de agendas, né? Que é onde está a informação que você vai estudar os temas. O nosso meu tema é administração contemporânea. E aqui você vai ver aqui que você, para fazer qualquer coisa, você precisa de um planejamento, tá? Então, ele coloca que está perto de uma construção em andamento. E ao chegar perto, é comum você ver aí a conferência de vários materiais, né? E vários caminhões que vão trazendo materiais, caminhões que vão transportando materiais, né? Então, dentro dessa dinâmica, a construção civil ela movimenta a logística, ela movimenta a indústria de metalurgia, a indústria mineradora, ela movimenta áreas de acabamento, ela movimenta áreas que trabalham na questão da iluminação, da parte elétrica, encanamento, que é a parte hidráulica. Ela movimenta um mundo de trabalhadores e de equipamentos. Então, e ferramentas, né, claro. Então, se você parar para pensar que esse processo está envolvido em diversas áreas, né, precisa de planejamento para a compra do material, para a análise do solo, né, do quanto vai ser a fundação desse solo, como vai ser feita a estrutura, quais os critérios de segurança. Então, a gama de profissionais envolvidos é altíssima. E claro que você, no seu dia a dia também, você tem que se planejar dentro de horários e cronogramas para que você possa realizar a sua atividade diária com mais tranquilidade, com menos desperdício de energia e tempo. Então, pensando nisso, a nossa primeira aula ela está focada na questão do planejamento, né? Onde você reconhece as suas responsabilidades dentro da sua vida social, das organizações onde você trabalha, como desenvolver uma postura adequada, devida, profissional, social, que vai garantir você, dentro do mundo contemporâneo, uma situação de destaque e de uma ação, claro, muito bem dirigida no seu planejamento pessoal, na sua organização pessoal, na direção de seus afazeres e objetivos pessoais e no controle de todo esse processo. Então, o planejamento, dentro dele, há quatro funções que é o próprio planejamento, organização, direção e controle. Então, esses conceitos dentro dele, você tem que ter duas dinâmicas de conceitos que é chamado eficácia ou eficiente. Ser eficaz é chegar no resultado pretendido, desejado. E às vezes você não segue um rol, né, de procedimentos. E a eficiência é você ter um rol de procedimentos com os quais você vai atuar com ele no seu dia a dia para que você tenha o menos esforço possível, né? Chegando ao resultado final desejado. Mas nem sempre o eficiente, que segue todo um roteiro, chega, no objetivo desejado. Então, ele acaba sendo eficiente, mas não é eficaz. E o eficaz muitas vezes não segue um roteiro, mas chega no objetivo desejado. Então, por esse fato, é importante você entender esses dois conceitos, que foi o trabalho feito na nossa agenda 1 do debate, que falta muitos alunos ainda para entregar esse bendito debate, tá? Mas tem tempo ainda, porque temos quinta, sexta, sábado, domingo e um pedacinho da manhã da segunda-feira, que vai até às 11h59 a postagem. Então, eu vou avisar vocês. Eu vi, as pessoas pedem que seja nossa aula ou no sábado ou na semana, a partir das 8 da noite. O que eu percebo é, sábado eu não posso, só quando é aula inaugural que é autorizado a gente trabalhar no sábado. Caso contrário, nós não podemos trabalhar no sábado, tá? Então, obviamente, sábado está descartado. Mas na semana, o pessoal pediu aí após as 8. Então, eu acho que 45 minutos de aula, 40 minutos, pode começar 8h30, que a pessoa chega com mais calma, pode tomar um banho, jantar, e a gente vai até mais ou menos 9h15 da noite, tá? Não passa muito do horário,
e a gente, então, não judia também do aluno, tá bom? Então, a gente vai ser o nosso curso, a nossa aula semanal, às 8h20 da noite, até no máximo 9h15. Mas que dia? Quarta-feira? Quinta-feira? Sexta-feira? Não. Sexta-feira eu não posso, porque eu dou aula à noite na escola. Então, a aula vai ser na segunda-feira, porque você já fica livre do meu ser durante a semana. E você vai ter toda uma semana para fazer atividade após eu ter te explicado como é feita essa atividade. Então, a atividade eu posto na sexta após o meio-dia, você dá uma lida, se inteira. Na segunda, a gente discute, mostra como é a elaboração da atividade. E aí você tem a chance de fazer uma melhor atividade com mais calma e ter um melhor resultado na sua menção, ok? Então, as nossas aulas serão na segunda-feira, a partir das 8h30 da noite, e ela vai até no máximo 9h15, ok? Então, vamos lá, vamos começar aqui. Então, o planejamento tem essas 4 funções, e o objetivo é você aplicar esse conceito de eficiência e eficácia dentro do planejamento, na avaliação de cada uma das funções dentro desse campo organizacional. Então, efetuando esse processo, dentro desses procedimentos operacionais, você está buscando nada mais do que o objetivo que a organização visa, que é a construção de algo bem planejado, bem conduzido, bem dirigido, bem organizado e, obviamente, no final, com um controle que possa, então, saber tudo que foi feito diante dos problemas que foram apresentados, ok? Então, aqui tem o caso do Silvio, né? Que está realizando aí na empresa dele, com seus clientes aí, uma reserva financeira, né? Aonde ele está trabalhando aí dentro do seu patamar, o desenvolvimento da sua empresa, né? Com seus engenheiros, mestres de obras e operários, na edificação de uma construção. E aqui eu não vou entrar em detalhes desse caso, que você vai ter que ler, né? Mas o objetivo aqui de Silvio é justamente procurar evitar o máximo possível de desperdício, né? Evitar, através de um controle inteligente, que essa obra não se perca com desgastes ou desvios desnecessários, tá? Então, aqui, todas as historinhas que parecem muito simples são bem profundas dentro da questão da administração, porque mostra tudo o que acontece de forma isolada quando não há o planejamento, tá? Então, nós, para termos a construção de um planejamento, nós temos diversas etapas. E você tem que conhecer, então, o objetivo de cada um dos planejamentos e aí divididos nas diversas etapas, que é planejamento, organização, direção e controle. Carlos, você já falou 2 vezes esse assunto das 4 funções da organização, mas explica o que é. Planejar é você reunir todas as informações do local, quantidade de funcionários, o quanto você vai ter de custo, ou seja, gasto, em cada compra de materiais, o tempo que vai levar, aonde está esse local, quais são as condições desse local, é a reunião de todas as informações. Feito isso, dentro do orçamento também, você vai estar fazendo a organização. O que é organização? Pegando todos esses materiais e reunindo eles para que a obra aconteça, para que o evento aconteça. Então, vamos falar que vai fazer uma festa. Temos que levantar tudo que você gasta numa festa, tudo que você vai utilizar numa festa, o salão, como vai ser feito, as mesas, as cadeiras. E nesse momento do planejamento, você levantou tudo isso. Todos os materiais, o custo, o valor a ser pago, o tempo decorrido, que vai se realizar esse planejamento, essa obra, esse evento, ou né, uma festa, que seja. E aí, na organização, você vai ter que pegar todo esse material: o som, mesa, cadeira, toalhas, bebidas, todo o processo que tem que se organizar-se essa festa para que ela comece, né? As cortinas, os garçons,
os alimentos que vão ser distribuídos aos convidados, o tempo de passagem de cada um deles, é a organização do evento. E depois da organização, nós temos a direção. Quem é que vai dirigir todo esse processo? Tem que ter um responsável que faça a direção de todo esse processo dentro do planejamento. Então, apenas a direção responsável que vai aí organizar todas as etapas, né? Dar aí a voz, né, de comando para que tudo aconteça dentro do tempo devido. E por último, nós temos o controle, que é a quarta função do planejamento, que o controle nada mais é do que a gente chama de feedback. Feedback nada mais é do que você fazer uma conferência, tá? Você teve uma festa, chegou no final, deu problema. Qual o problema que deu? Deu confusão entre convidados. Por que que isso ocorreu? Bom, isso ocorreu porque o segurança, vendo que os convidados estavam alterados, poderia ter chamado ele educadamente para algum assunto no canto e tal, para tirá-lo do centro das atenções e também para que ele não viesse dar um show aí pirotécnico, né? Ou, de repente, você teve um escorregão de um convidado porque um dos garçons derrubou uma bebida e, de imediato, não chamou a pessoa da limpeza para fazer ali, enxugar o local e sinalizá-lo, né? Mas que isso tenha ocorrido, foi um prejuízo, você vai ter que registrar e depois você vai ter que ver o que você fará para que isso não aconteça. Ou, se aconteceu e você resolveu de imediato e não teve nenhum problema, tem que ser registrado que ocorreu, mas foi sanado de tal forma. E para que isso não ocorra futuramente, né? Então, às vezes, a pessoa constrói um edifício e é a sua primeira obra, vamos dizer assim, né? Como empresa. Mas houve erros na parte elétrica. Qual foram os erros que ocorreram? Ah, foi isso, isso, isso. Bom, então vamos ter que chamar a empresa terceirizada para rever tudo novamente, porque se ocorreu em um andar ou em um apartamento, dois, cinco, com certeza isso se perpetuou para os demais outros. E aí, quem foi o funcionário que fez serviço? Ah, foi o José e o Gabriel, por exemplo. Então, esses dois funcionários têm que ser demitidos, né? Eles sabem que tem que fazer o serviço, fizeram um serviço porco, não encaparam lá o fio que ficou solto e começou a dar problema. Então, obviamente, ele vai ter que ser, então, dispensado, porque ele não é uma pessoa de confiança, tá? É a função do controle, tá? Então, hoje se trabalha por célula nas empresas. Antigamente dava um problema no departamento, mas dava todo mundo embora. Hoje não é mais assim. Deu problema no departamento, primeira coisa, quem é o responsável? Fulano de tal, como é que você não viu? Não viu ou foi conivente? Então, eu não vi isso, realmente, né? Não tinha como eu ver, só foi visto aí no momento final de todo o processo administrativo da empresa. Então, vamos ver por que que esse funcionário está fazendo isso. De repente foi um funcionário que teve uma distração, de repente foi um funcionário que está tomando um medicamento muito forte, que causa problemas de distração e tudo mais, ou apagamento de memória e tal. Então, nós temos que analisar para ver. Mas é um bom funcionário, sim, é excelente, nunca deu problema, mas está tomando uma medicação, está com problema agora. Então, vamos afastá-lo, tá, que ele se trate, e depois ele volta, né? Não vou perder o bom funcionário. É análise, é o feedback, é análise, né? A gente não pode tomar atitudes precipitadas e imediatistas, tá? Por isso que a administração te ensina a você gerir seu tempo, te ensina a você a administrar suas coisas. Há ensinamentos dentro da administração que são milenares e não vem da América, né? Das Américas, né? Isso já vem até da Ásia, do Oriente Médio, porque lá já se administrava muitas coisas muito antes de nós existirmos aqui. Então, há ensinamentos milenares e sábios que até hoje tem dentro da administração moderna, ok? Então, dentro dessa nossa ótica, nós temos aqui o que é uma empresa privada, é constituída por nós, são grupos particulares de pessoas com objetivo de lucro que montam uma empresa. A empresa pública é uma empresa criada pelo Estado, controlada pelo Estado, cujo objetivo é atender o interesse público. A população, saúde, educação, transporte, saneamento e tudo mais, mas ela gera lucro. Tecnicamente, ela tem que cobrir as despesas, não pode gerar lucro. E claro que a empresa pública é gerida pelos cidadãos através dos seus impostos, ok?
Dentro da lei, a empresa pública não pode ter lucro, e sim ela tem que gerar lucro para o Estado, uma vez que ela opere sendo empresa pública como mercado. Sendo prestação de serviço ao contribuinte, apenas ela cobre a taxa, cobrindo seus custos. E o terceiro setor é um conjunto organizado que se diz sem fins lucrativos, que são as ONGs, fundações, e que atuam de maneira em causas sociais ou culturais, ambientais, comunitárias, e que, na verdade, teoricamente, é isso, sem lucro. Mas a gente sabe que na prática todas operam com lucro e muitas vezes um lucro significativo, tá? Eu não posso falar nome aqui, né? Mas a gente sabe que tem um monte de associações aí que são criadas, fundações e tal, que na verdade operam lucro ou desviam valores em benefício próprio de alguém, entendeu? Então, lamentavelmente, a gente tem essa configuração teórica de um jeito, mas na prática é de outro, ok? Nós temos também aqui dentro da nossa questão da Agenda 1 a questão do conceito de eficiência e eficácia. Eu tinha explicado esse conceito já para vocês, logo lá na nossa aula inicial, mas eu vou explicar para você com dois grandes exemplos básicos, simples, diretos e objetivos. O aluno é eficiente. O aluno se chama eficiente, tá? E esse aluno pega e vai para a escola. Não falta, faz todas as atividades, revê todos os exercícios, faz todos os exercícios, seguiu todo o roteiro possível e imaginável dentro daquilo que é a busca da sua nota, né? Da sua nota ao nível de uma nota satisfatória. Bom, mesmo dentro de todo esse processo, o aluno chamado deficiente não conseguiu tirar nota. Ele foi mal. Mas ele fez todo o rol, né, de todas as ações possíveis, com menos desperdício de tempo e tudo mais. Mas o aluno eficaz, ele não foi na escola, ele não fez seus exercícios, ele não estudou com afinco, mas ele chega na hora da prova, ele tira a melhor nota possível. O aluno eficaz, ele chegou ao objetivo, tá? Dentro da meta proposta. Mas ele não seguiu um rol de atividades buscando esse resultado. Ele agiu meio de forma independente na busca do resultado. Essa é a diferença entre eficiente e eficaz. Um outro exemplo, você tem dois tipos de encanador. Você tem o encanador eficiente, que foi lá resolver o problema do vazamento de um banheiro. Ele chegou, ele identificou que a válvula da parte externa estava vazando, seguiu todo um rol lá de conferência, e logo de cara viu que era a válvula externa. Ele foi lá, ele enxugou todo o banheiro, deu até uma lavada no banheiro, enxugou, foi lá e trocou a válvula externa. E foi embora, banheiro seco, válvula trocada, assunto resolvido. Ele seguiu um roteiro, mas não chegou no resultado pretendido que o banheiro continuou vazando. Aí chamaram outro encanador, né? O eficiente veio, não resolveu, chamava o encanador eficaz. O encanador eficaz chegou no banheiro, estava todo molhado, não enxugou o banheiro, muito menos lavou o banheiro. Olhou a primeira válvula, falou: essa aqui foi trocada, esse reparo. Mas eu vou ver o segundo. Foi lá, abriu o segundo reparo, estava estragado. Foi lá, trocou o reparo. Não enxugou o banheiro, não trocou a primeira válvula que já tinha sido trocada e trocou a válvula interna que não tinha sido trocada. Trocou a válvula interna, o banheiro não vazou mais. Ele chegou no resultado pretendido. Por isso que se nós falamos, temos que ser eficientes e eficazes. Por que eficientes? Temos que seguir um plano de trabalho para não esquecermos de nada e eficaz em chegarmos no resultado final pretendido. Nós temos dois mecânicos, o Fumaça e o Faísca. O Fumaça é eficiente. Trocou um monte de peça, mas não resolveu o problema. O Faísca, de maneira rápida,
trocou a peça que realmente estava dando problema. E o carro não teve mais problema. Estão entendendo? Isso é muito importante na questão do mundo empresarial, porque tem funcionário que é muito metódico. Ele se torna eficiente, mas na hora de entregar o serviço, é tão metódico que ele perde tempo. E ele não consegue dinamizar a sua atividade. E aí, no final, ele não consegue entregar a coisa no prazo devido. Ele foi eficiente, fez tudo certo, é metódico, mas não chegou no resultado final. E tem funcionário que não é tão eficiente, é mais rápido, é mais ágil, menos metódico, e ele consegue entregar o trabalho no tempo certo. Entendeu? É um conceito simples, mas de suma importância, tá? E isso vai cair no nosso exame presencial. Já vou avisando, sempre cai, todo semestre cai, tá? Então, eles dizem que a organização é distribuir os recursos, tarefas, né? Você alocar tudo aquilo que tem que ser alocado de materiais na forma certa, no tempo certo, garantindo então que o processo aconteça. Planejamento, já falei, a direção você tem que ter um responsável que acompanhe o trabalho e resolva os conflitos dentro da equipe e coloque de forma motivada para que na sua direção, na sua condição de líder e de liderança, tudo possa ser feito da melhor forma possível. E, claro, na questão do controlar, né, o controle, é você verificar o que está sendo tudo realizado dentro daquilo que foi planejado. Aqui, então, você vai ter isso que vai estar no seu exame presencial. Então, a gente tem aqui que planejamento é organização, organização é direção e direção é controle, tá? Tudo isso está aqui dentro da administração. Agora, pessoal, sem perdermos tempo, nós temos dentro de toda essa dinâmica clientes, colaboradores, são funcionários, fornecedores, são os que fornecem produtos, concorrentes que estão disputando com você os mesmos clientes, tentando fazendo as mesmas coisas. Então, existem, dentro dessa organização, dentro do mundo corporativo, dentro da administração, nós temos todas essas variáveis aqui, né? E que interferem diretamente ou indiretamente dentro de um processo de planejamento. Então, há muitos fatores que influenciam, e somos influenciados por ele dentro da atividade da organização, de uma empresa, de um projeto de planejamento. Nós temos instituições financeiras que são os bancos, que podem nos ajudar ou não, né, no financiamento ou no pagamento dele, né? Pode ser que nos ajude, nos complique. Temos os sindicatos que vão estar atuando a favor dos funcionários e também vendo as condições de trabalho, que não é insalubridade. Temos os moradores ao redor, que muitas vezes uma obra pode ser embargada, porque além de não estar cumprindo com a legislação, ela também vem de encontro aos direitos dos moradores daquela região, aonde pode ser aí o tampamento do sol, aonde pode ser aí uma fundação que vai rachar as casas do lado, aonde pode ser um tipo de comércio que vai ser criado, uma empresa que não está dentro da área adequada a questão da a questão do zoneamento, né? Nós temos áreas de comércio, áreas de indústria, áreas residenciais e áreas mistas, comércio e residência, indústrias e comércios, e às vezes as pessoas constroem uma empresa, uma tecelagem, por exemplo, que vai dar problema aos vizinhos pelo barulho, que ultrapassa 80 decibéis, e a vibração que vai ocorrer no chão. As casas vão estar sempre tremendo ao lado, né? Às vezes até um quarteirão inteiro treme, de acordo com a quantidade de máquinas. Então, tudo isso interfere numa empresa, né? Então, há agentes externos e internos que interferem. A questão governamental, que pode mudar a questão do fisco, tornando aí uma empresa nada lucrativa devido à gama de impostos. A imprensa, que pode vir a fazer uma reportagem que edifique a empresa ou complique ela para o resto da vida. E a gente tem a questão do governo, né? Que vocês viram que agora, ultimamente, nós tivemos já nos últimos anos, nos últimos
Nos últimos 10 anos, nós tivemos uma invasão de empresas muito grande no país. Perdemos quase 200 multinacionais que foram embora do país, são milhões de empregos que se perderam, direto e indiretamente. E nós tivemos também agora, recentemente, as empresas de médio porte, e de grande e médio porte, nacionais, que estão migrando para outros países, como a empresa Lupo, né, que faz meias, enfim, roupa de altíssima qualidade, ela está indo embora, já foi, né? Foi embora para o Paraguai. E com ela, tantas outras centenas de empresas de médio e grande porte estão indo embora, porque no Paraguai cobra 10% das empresas de impostos. E não estão cobrando os impostos do IPTU, não estão cobrando ISS, enfim. Então, a diferença ultrapassa mais de 30%, muito mais, né? É quase 50% a menos impostos. Então, as empresas foram embora. Com isso, os funcionários perderam o emprego no Brasil e as pessoas que moram no Paraguai estão sendo empregadas para trabalhar nessas empresas. Estão sendo treinadas, empregadas. Ou algum funcionário que aceitou ir para o Paraguai ganhando menos, tendo que morar lá para não perder o emprego. Mas, de qualquer forma, ele perde a aposentadoria aqui no Brasil, porque a empresa migrou para outro país, entendeu? Então, isso é o governo, né? A falta de governabilidade, uma falta de visão estratégica. Enfim, isso aí são vários problemas que não vamos entrar nesse problema. Para nós não cabe discutir isso aqui agora, mas é administração, né? Que dentro da economia está a administração, mas dentro da administração não está a economia, mas, de uma certa forma, é a questão tributária, a questão de uma visão econômica mais ampla, mais inteligente em processos administrativos que fazem com que as empresas evoluam no país, né? Algumas evoluem no planeta, né? Como a Adidas, a Nike, a Mizuno, a Puma, empresas de roupas que às vezes elas não entram no país, mas colocam um distribuidor para vender o que dá naquele país, né? Às vezes pouco, mas como é em lucro em dólar, compensa, entendeu? Tudo isso tem que ser pensado, e a administração vai te ensinar isso nas nossas próximas etapas de aula, né? Esse pensamento de mercado, micro e macro, tá? Então, aqui, num diagrama, né? Isso aqui é um diagrama que vai falar da responsabilidade social empresarial, que é garantir boas condições de trabalho aos colaboradores, aos funcionários, respeitar a legislação e agir de maneira com toda a integridade possível, minimizar os impactos ambientais, utilizando recursos de forma consciente, apoiar as ações sociais que contribuem para o bem-estar coletivo e estimular as relações com os fornecedores e consumidores, né? Porque são eles que alimentam o seu negócio. Então, nós tínhamos no passado, na época lá do militarismo, o Brasil crescia na balança comercial, no PIB, sempre 12, 13, chegou a quase 14% ao ano. Muito mais que a China, né, que bate recorde, que é 10%. O Brasil chegava a 13, chegou a quase 14%. E naquela época, que eu lembro que eu era pequeno, mas eu lembro, eu trabalhei em parte nesse período, nós tínhamos aí um número enorme de empresas em diversos ramos e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Então, assim, é uma questão de estratégia e a gente precisa da administração. Foi essa estratégia administrativa que a Coreia, há 40 anos atrás, era nada e hoje é uma potência. É a Rússia que mudou todo o sistema econômico e hoje se torna uma potência. A Rússia não está produzindo para o mundo, mas permitiu que o mundo produzisse dentro dela para que ela se estabilizasse com o emprego e tivesse um ganho econômico. Mas a Rússia tem know-how em algumas áreas que ela detém aí algumas patentes. Mas, por exemplo, uma Alemanha, se você imaginar, a Alemanha tem em tudo quanto é área do mundo patentes, né? Então, desde ferramenta, roupa, enfim, é uma gama de coisas, alimentos. É uma empresa que tem muitos campos de trabalho, né?
e uma renda muito alta no PIB. Estados Unidos veio agora com força total, vai ter um PIB recorde. É administração, pessoal. É uma coisa assim muito legal, porque é a forma de você pensar, administrar e gerir algo para que você tenha um resultado final de forma satisfatória. Isso acontece primeiramente na sua vida, depois no seu trabalho e depois vai tomando outras proporções, de acordo com a sua atividade empresarial ou profissional, entendeu? A atitude empreendedora é todo aquele que empreende o seu próprio negócio. Espírito de equipe e bom relacionamento é importante quando você vai ser admitido numa empresa. Ao fazer ali todo o processo de seleção, você tem momentos que eles vão fazer testes com vocês para ver se você tem espírito de equipe, se você tem bom relacionamento com as pessoas, como se você relaciona-se com as pessoas. Então, é muito importante você, dentro desse processo, você ter essa visão, né, de liderança, administração, lidar com conflitos, trabalhar em equipe, compartilhar as responsabilidades, fornecer todo o vínculo que você possa ter dentro dos objetivos comuns com a equipe, tá? Por isso que as empresas fazem aí vários testes com você, verificando se você tem essa característica, pessoal, de caráter e profissional. Conhecimento técnico, ninguém chega ao sucesso se não tiver conhecimento, domínio, da sua atuação profissional. Então, o estudo é muito importante. Dentro do estudo, há metodologias que são aplicadas no mundo profissional, como na educação também, como na sua vida pessoal, para que você, então, dentro do conceito de eficiência e eficácia, você tem que ter procedimentos que está dentro da eficiência, para que você então se torne mais ágil, mais rápido em todo o desempenho seu, para que você tenha o melhor indicador possível dentro da sua atuação profissional. Ser flexível, estar aberto às mudanças e entender o processo de cada uma dessas mudanças, tá? Que é a parte mais importante. E uma questão muito importante na atualidade, está sendo muito discutida, mas pouco aplicada, é a questão da ética, né? A ética é a credibilidade, é a visão sincera, transparente, cumprindo todos os requisitos que a lei coloca, compromissos, aonde você respeita o direito à lei, você respeita o que está à sua volta, né? Você age com sinceridade dentro das suas relações, construindo fortes relações futuras. Então, a ética é algo extremamente importante. Hoje nós estamos em decadência, porque você vê empresas que muitas vezes atuam de maneira antiética, lesando o consumidor. Você vê, por exemplo, fake news, né, das mais diversas possíveis, levando pessoas até a óbito, né, como ocorreu hoje aí, essa semana. Pessoas que saem de Marrocos, numa situação muito delicada do país, e acabam se aventurando no mar e acabam morrendo, e por conta de fake news e coisas que dizem que vai acontecer e não aconteceu e não acontecerá. Então, algo muito delicado que ocorre, tá ok? E aí, pessoal, soft skills, se fala hoje, dentro dessas competências, que é muito importante na administração, diante do administrador moderno, que é as suas habilidades comportamentais. O nosso comportamento é muito importante, a nossa pessoa, os nossos adereços, como nos vestimos, como falamos, como nos gesticulamos, como nos apresentamos em público, né? Isso é muito importante, você se comunicar bem, você ter inspiração, você ter senso crítico de uma maneira respeitando o outro, você ter empatia, né? Criar essa empatia nas pessoas, com as pessoas, e você saber gerir bem a organização dentro dela, o tempo das atividades que devam ser desenvolvidas, e você ter uma inteligência de lidar com pressões, com emoções, com conflitos, que isso é normal do ser humano, está dentro da família, está dentro da empresa, está dentro da sociedade, ok? E aqui agora nós vamos para a nossa atividade do fichário. Eu vou compartilhar com vocês agora, novamente, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui e nós vamos na atividade do fichário. Eu estou aqui na minha aba.
Esse aqui é o meu sistema de acesso, tá? De correção. Eu vou pegar aqui a agenda 1 e chamo da agenda 1. Você tem um texto. Dentro desse texto, já está descrito as ações do planejamento, da organização, da direção e do controle. Já está descrito, tá, pessoal? Você não tem que buscar ou deduzir. Essa atividade de semestre já está descrito quais foram as ações de Lucas e Bianca, que fazem sacolas chamadas ecobags de pano, com retalhos de pano, aproveitando de empresas que descartam esses panos, eles fazem, então, essas sacolas ecológicas. Então, já está a resposta aqui no texto. O que é o planejamento de Lucas e Bianca, a organização, a direção e o controle deles. A pergunta primeira é: em qual trecho do texto Luca e Bianca aplica as funções do planejamento, organização, direção e controle? Gente, a primeira resposta já está aqui de maneira tão direta, né? Diante do planejamento, Lucas e Bianca definiram o grande objetivo da empresa, que era produzir e entregar 500 sacolas ecobags em apenas 2 semanas para o supermercado da região. E isso seria atingido, então, de forma eficaz, ou seja, bater a meta na entrega dessas sacolas. É o planejamento. Aí pergunta da organização. A organização foi que Bianca separou todo o tecido e as máquinas e distribuiu as tarefas, chamando a costureira para, sabe, vai ser copiar e colar. Vamos resumir a nossa história, tá bom? Está aqui, no texto, o que é organização, planejamento e sem controle. E aí está se perguntando o que é o planejamento que o Lucas fez para liderar e apoiar as pessoas. Bom, já está aqui, né? Chegar aqui em dirigir, ó. Já está aqui a resposta. Lucas assumiu a liderança no dia a dia da oficina. Ele conversava com a Maria e Tiago, explicava a importância de entregar o pedido no prazo e tirava as dúvidas, e mantinha todo mundo animado e motivado no trabalho. A função do Lucas foi realmente de uma pessoa que estava dirigindo com total eficiência e eficácia. Então a resposta é copiar e colar o que está aqui. Ficou até muito simples, né? Mas é porque nós tínhamos muitos problemas em turmas anteriores que muitos alunos não conseguiam identificar dentro do texto o que é planejamento, direção, controle, organização. Então, nesse momento, achamos melhor fazer de uma forma mais simples, para que o aluno, então, consiga visualizar diretamente o que são essas funções extremamente importantes, ok? Então, tá aqui, pessoal, tá? E a segunda pergunta é: cite as ações da empresa, ponto sustentável, que demonstram que eles se preocupam com a responsabilidade social e com as pessoas ao redor deles. As ações da empresa estão aqui no final, né? Que Lucas e Bianca sabiam que uma empresa não vive sozinha. Eles mapeavam as pessoas, faziam parte do mundo deles, e depois coloca aqui embaixo que eles buscaram praticar responsabilidade social, que todo tecido usado na oficina havia de retalhos das grandes fábricas que iam jogar fora, ajudando a proteger o meio ambiente, né? Então a resposta está aqui, está muito assim simples. Vamos falar o português claro. Dentro do texto, né? Esse é o fichário que vocês vão ter aí que, né? Fazer aí essa transcrição aí dessas palavras, né? Colocando o que eles fizeram, né? Tecnicamente você vai copiar e colar, né? Vamos dizer assim. Eu coloquei na minha resposta também a resposta, né, de como seria, na hora que eu for corrigir com vocês, né? E tá muito fácil, é só você colocar o que eles fizeram, ou como está aqui, ou com a palavra de vocês, pegando os pontos. Então, se você vai responder sobre o planejar, você não precisa colocar como está aqui, talvez assim, né? Mas você pode colocar dentro da função do planejamento, Bianca e Lucas, definir o objetivo maior da empresa, que seria produzir 500 sacolas ecobags apenas no prazo de 2 semanas, para que o supermercado da região fizesse a aquisição delas, e assim eles bateriam a meta dentro do período que assim eles elencaram, para a confecção das bolsas. Falou a mesma coisa do que está aqui, com as suas palavras, entendeu?
E a questão do debate, o debate, então, está extremamente simples também, né? O debate está extremamente simples, né? Muito fácil. O debate, ele pede para você apenas que você fale sobre o que é eficiência e eficácia, contando um caso que aconteceu com você. Nós tivemos aqui alunas, né, alunos, né? Eu já respondi vários que contaram a sua história, né? Um falou que limpou a casa de maneira muito rápida, foi eficaz, mas não foi eficiente porque a casa ficou suja em alguns pontos devido à velocidade com que ele limpou. Para fazer esse debate, você pode ver o que os colegas colocaram, e dentro do que eles colocaram, você vê um caso que ocorreu com você, e você vai colocar aqui para mim, e eu vou fazer a minha análise aqui em relação àquilo que você colocou. Aqui diz assim: se você fizer uma postagem sua explicando que você fez ação A, B ou C, e aí você foi eficiente, não foi eficiente, eficaz, ou vice-versa, uma postagem sua está correta, é o que tem que ser feito contando a sua história. E eles pedem que você faça pelo menos 2 a 3 postagens para você ter B, comentando a postagem do seu colega. Se for só a sua postagem e não comentar nada do seu colega, você vai ter R. Se você fizer acima de 4 postagens, ou seja, fizer 4 postagens, comentando 4 postagens dos seus colegas, você vai ter MB de nota, tá? É aquele momento que você fala, olha, Juliana, gostei do seu ponto de vista, elucidou o meu entendimento diante dessa questão da eficácia. Aí você vai falar com o Bernardo. Bernardo, você realmente deu um exemplo que me fez pensar e realmente ficou mais fácil o entendimento do conceito de eficiência, né? Eu não tinha pensado dessa forma. Aí você vai fazer essas 4 postagens, né? E aí você vai ter MB e eu vou ter que corrigir as 4. Tem que ser feito, mas o mais importante não é você só comentar sobre o outro, é você fazer a sua postagem contando a sua história de um caso que você foi eficiente, eficaz, ou só foi só eficiente, ou só eficaz, ou no final das contas não foi nenhuma das duas coisas, entendeu? É legal o debate porque você está treinando o conceito e você está observando seus colegas se falavam certo ou errado, como você também está ouvindo histórias que vão cair na prova, o que é eficiência e o que é eficácia. Então, você vendo essas postagens dos colegas, às vezes situações semelhantes caem no nosso exame, você já saca rapidinho ali o que é eficiência e eficácia, entendeu? E digo a você, dentro das atividades do curso, tem que fazer toda semana o fichário e o debate, tá? Mas, Carlos, como é que é isso? Então, rapidinho para a gente fechar aqui, porque a cada aula eu vou explicando uma parte, vou ajudando, se tiver dúvida, fala comigo. Olha, essa é a minha visão que eu tenho aqui, né, dentro do meu ambiente, tá bom? Então, olha só como a coisa funciona. Você lá tem um quadro de avisos que é nem o meu, tá? E lá tem as informações que você precisa, ok? Então, quando você for em avisos no seu ambiente, tá? Esse aqui é o meu, mas tem lá no seu ambiente os avisos, tem o quadro de avisos também. Você vai ter lá avisos enviados. Então, o que está em avisos enviados? A mensagem da coordenação de curso, a mensagem do mediador, que sou eu, Ricardo Kraus. Então, eu coloquei aula síncrona, no dia 1, no sábado, tal hora. Aí eu coloquei de novo antes, olha, sábado, dia 1, tal hora, aula síncrona, não percam. Mas avisei também que eu ia mandar ela gravada pelo YouTube, como eu já mandei para vocês, né? Já mandei o link pelo YouTube, você pode ver lá, você pode pular, você pode ver tudo na íntegra, ver o ponto que você perdeu, se você perdeu tudo, você vê aos poucos cada dia. E aqui está a programação de atividade da Agenda 1, que está lá na sua página lá, em avisos ou quadro de avisos. O que é para fazer? No período de 31/7 a 10/8, você vai fazer as atividades obrigatórias, que é o fichário. Essa atividade que eu mostrei agora, eu até reproduzi ela aqui. Mas é bom pegar lá. E aí o debate também.
a mesma coisa que está lá, eu coloquei aqui, e aqui coloquei dicas importantes, né, dentro das atividades, coloquei informações importantes do porquê realizar as atividades, coloquei que você não faz nem blog nem wiki, o wiki está descartado, o blog é só quando eu mandar, e coloquei aqui observações importantes, do mediador vai explicar na aula inicial de sábado, as informações, tal, 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 né? Informei a data que eu enviei o e-mail para vocês. E sempre uma mensagem de reflexão, que no caso eu coloquei aqui de Harold Green, esse aqui é Harold Green, esse aqui é o Harold Jennings, que no mundo dos negócios todos são pagos em duas moedas, dinheiro e experiência. Agarre a experiência primeiro, o dinheiro vem depois. Agarre o profissionalismo primeiro, o conhecimento, porque depois dele vem o dinheiro, né? Ninguém consegue ganhar dinheiro como médico se não se formar um bom médico, né? Temos médicos que estão já com muita idade peneirando porque o cara não foi um bom profissional, não correu atrás, entendeu? E temos uns que são novos e estão muito bem porque correu atrás do conhecimento, né? Vários cursos e tudo mais, aperfeiçoamento, e aí o cara consegue dominar vários campos. E aí, nos vários campos, ele consegue ter um grande ganho. Então, a administração está em tudo, pessoal. Tá bom? Está em tudo. E aí é um curso que vai te ajudar muito a você descobrir qual é a sua vocação pessoal, profissional, para que você tenha sucesso. Ok? Eu desejo carinhosamente uma excelente noite de descanso a todos. Façam atividade, qualquer dúvida, fala comigo no Correio Tech. Tem lá o fórum, tá? Mas não usa o fórum, não, porque o fórum demora para responder. Fala comigo aqui no Correio Tech, eu já falo com você de forma direta, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui todo ouvidos, pode me perguntar. Quem não tiver nenhuma pergunta, veja bem, quem não tiver nenhuma pergunta, aí no caso, pode ir saindo da nossa aula, e aí daqui a 2 minutos eu fecho então também a aula, ok? Mas quem tiver pergunta, estou aqui, manda lá, vamos responder, tá bom? Um abraço a todos, obrigado pela participação. A nossa aula demorou um pouquinho mais, foi 50 minutos hoje, 51 minutos, tá? Mas na próxima a gente vai aí revendo tudo que for necessário, tá bom? Um abraço a todos.